Pai do Senhor, meus amados, que bom ver vocês aqui. Fico feliz em ver muitos rostos novos, né? Pessoas que nos visitam. Quero agradecer a todos por estarem aqui e que o Senhor possa estar movendo através de vocês, que o Senhor possa tocar o coração de vocês, que vocês possam sair daqui de uma maneira diferente da que vocês entraram. Amém? Vamos estar nos colocando de pé para estarmos orando nessa manhã. Pai amado, em nome de Jesus, Deus, eis-nos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, Pai. A Tua palavra diz que onde há dois ou mais, lá estará o Senhor. Estamos reunidos aqui somente pelo Senhor, Deus. Queremos Te agradecer, Pai, por essa manhã maravilhosa, por mais um culto de ação de graças ao Senhor. Pai, nós somos um povo que clamamos o Teu nome. Pai, queremos, ó Senhor, que nossos louvores cheguem aos Teus ouvidos como incenso suave, ó Deus. Que possa, Senhor, Te agradar, Pai. Que possamos, ó Deus, clamar ao Teu nome para que o Senhor ouça dos céus, perdoe os nossos pecados e saia da nossa terra, Pai. Assim como diz a Tua palavra, Deus. Que possamos experimentar as boas novas do Senhor a cada dia. Prepara o nosso coração, prepara, Senhor, a nossa mente. Espírito Santo de Deus, nos ensina o que o Senhor tem a ensinar para nós no dia de hoje, Pai. Fala ao nosso coração, no íntimo do nosso ser, Pai, aquela mensagem que o Senhor tem a nos falar, Deus. É nesse Espírito, Pai, que oramos e desde já Te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Oh
seu, para estar orando pelos dízimos das ofertas. Amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém, né? É motivo de alegria a gente poder estar aqui com vida, com saúde, estar louvando o Senhor. Isso é o dom que o Senhor deu pra gente, né? Graças a Deus devemos agradecer todos os dias, né? Por essa misericórdia, né? A gente está em vida, graças a Deus. Bem, vamos lá então, nesse momento agradecendo o Senhor. Quero trazer o versículo aqui para os irmãos que se encontra em Malaquias 3:10. Amém? Ele diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Olha que promessa que o Senhor traz para a gente, né? E quando a gente trata de devolver a casa do tesouro, a casa do Pai, tudo que Ele tem feito por nossas vidas, a gente entende que a gente não faz uma barganha com o Senhor, a gente devolve por tudo. Se você parar para analisar o ar que nós respiramos, que o Senhor nos dá, a vida que Ele nos deu, e tudo que Ele nunca deixou faltar para nós, o alimento em nossa casa, né? E às vezes a gente não repara, às vezes a gente costuma viver o momento. A gente pega e, gente, mas hoje está ruim, mas hoje está difícil, mas quando você olha no retrovisor e você olha lá atrás, de onde você veio, o que você era, e aonde Deus te colocou, aí a gente começa a entender, Senhor, me perdoa por eu ter pensado desse modo. Hoje está ruim, mas amanhã vai melhorar, em nome do Senhor Jesus. Então vamos estar entregando, né? E estar orando e pedindo ao Senhor e agradecendo, né? A tudo que Ele tem feito por nossas vidas, por tudo que Ele tem feito por nós, em volta, que a gente às vezes não percebemos. Quando a gente olha na vida dos nossos filhos, quando a gente olha na vida da nossa esposa, ou vice-versa, as esposas olham na vida dos maridos e vê o quanto Deus tem guardado. E o que a gente faz não chega nem a 1/3, né? Que Deus deu a vida do filho dele por nós, para que hoje nós tivéssemos uma chance. Então tudo que a gente fizer não vai nem comparar o que Ele fez por nós, né? Vamos agradecer nesse momento. Peço aos irmãos que venham nesse momento estar fechando seus olhos e estar se entregando neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai maravilhoso, queremos te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, colocamos nossos corações em Tuas mãos, nossas vidas em Tuas mãos, Senhor Jesus, nossa família em Tuas mãos, porque é o Senhor que nos deste ela, Pai. Por tudo que nós tivemos hoje é porque o Senhor nos deste, Pai. Tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Espírito Santo de Deus. Te pedimos nesse momento que o Senhor abençoe, Pai, a cada um membro da Tua casa, a todos os dizimistas, e quem não é dizimista, que um dia vai ser, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha estar abençoando, que o Senhor venha estar guardando, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, a direção desta casa, Pai. E nós te agradecemos, Pai. Ó, Senhor Deus, pela direção desta casa, Pai, que nós temos visto, Pai, o Teu mover e a Tua obra neste local, Pai, e tem visto para onde está indo, Pai, tudo que vem sendo depositado na Tua casa. Queremos te agradecer por tudo, pela direção que o Senhor tem dado a esta casa, por tudo que aqui as pessoas estão hoje, Pai. Queremos te agradecer, em nome do Seu Filho amado Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai, por nunca o Senhor deixar nós sentirmos falta de nada. Nós achamos que a falta, Senhor Jesus, é num bem material, mas a falta hoje, Senhor Jesus, a gente não sentir falta de nada, não faltar o alimento, não faltar a necessidade de nada. Nós te agradecemos por isso, Pai, e queremos te entronizar neste meio, Pai, e te pedir, Pai, que o Senhor venha estar no meio, nesse local, Pai. Ó, Senhor, o Senhor venha ter envolvido a todo o ser humano que aqui está hoje, buscando a Tua palavra, Pai, e queremos te agradecer, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, glória a Deus, aleluia.
lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, nós temos aqui, às vezes não famílias completas, mas representantes. Amém? Vamos nos colocar na presença do Senhor, entregar e consagrar nossas famílias ao Senhor, nossos filhos ao Senhor. Amém? Senhor, graças te damos nessa manhã por estarmos aqui de pé, com saúde, porque as suas misericórdias se renovaram mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós gostaríamos, Senhor, de consagrar nossas famílias diante do teu altar, Deus. Pai, que em nome de Jesus o Senhor continue, Senhor, a cumprir o teu propósito em nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos, dos nossos netos. Pai, que em nome de Jesus eles venham, Senhor, a estar invisíveis, Senhor, aos olhos do homem mau. Sabe, Deus, que em nome de Jesus só venha se chegar a eles, ó Deus, aquelas pessoas de boa vontade, de boa índole, que venham, Senhor, a ensinar somente o que é certo, que eles venham, Pai, em nome de Jesus, a crescer, Senhor, em sabedoria e estatura diante de Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, fortaleça cada um de nós, para que a gente venha ter sabedoria, que a gente venha ter discernimento a ensinar nossos filhos. Pai, Senhor, que nós tenhamos olhos e ouvidos de águia para enxergar, Senhor, as setas do inimigo, para que a gente venha, Senhor, a repreender, a cobrir a vida não só da nossa família, Senhor, dos nossos filhos, mas também, Senhor, daquele vizinho, Senhor, que ainda não conhece a Ti. Às vezes, Senhor, não são por palavras, mas pelo nosso testemunho, que a gente venha, Pai, em nome de Jesus, a ser farol onde nós estivermos, ó Deus. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, porque sabemos que a seara é grande, Deus. Que o Senhor possa usar a cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Sabe, Deus, às vezes não é por estudo, Senhor. Nós sabemos disso, mas é o Teu Santo Espírito que usa a cada um aqui. Que não haja vergonha, Pai, mas que haja ousadia, intrepidez, temor no Senhor, para que cada um aqui venha cumprir o Teu propósito. Nós lhe agradecemos, Pai, e oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém.
Aleluia. A glória, a honra e o louvor sejam dados ao nome do Senhor. Aleluia. Queria estar chamando o irmão Evandro aqui em cima, mas antes eu gostaria também de estar chamando a irmã Juraci, minha mãe, para estar dando um pequeno testemunho. Amém? Para sair. Eu falei para ele assim, Ailton, não foi que eu falei com você? Eu falei, Ailton, se eu me arrumar em 5 minutos, você me espera? Aí ele falou assim, espero. Aí eu fui me arrumar. Aí eu vim, e Deus foi tão tremendo comigo, que eu vim numa paz tão grande, tão grande. Gente, eu não sei se já aconteceu isso com algum de vocês, eu não sei se alguém já passou por uma experiência dessa, mas olha, o que Deus fez comigo hoje pela manhã foi tremendo. Eu estava até comentando com a Maria José ali, foi tremendo mesmo. Ele não queria que eu viesse, que eu estivesse aqui, e falando para mim, não vai, uma coisa horrível, horrível. Mas Deus é maior. Eu glorifico, eu exalto o nome do Senhor, porque glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Às vezes a gente fica desanimado, mas a gente tem que lutar, né? É contra carne e espírito, porque muitas vezes é carne, mas muitas vezes é um espírito mau que está ali atrapalhando a gente chegar até a casa do Senhor. O que eu ia ficar fazendo em casa? Nada. Ia ficar sem ouvir a voz de Deus, né? Sem ouvir, sem receber de Deus, porque aqui eu estou recebendo muito. Gente, não dá nem para falar mais. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É isso que Deus está falando com todos nós. A maior alegria de nossas vidas é estar na casa de Deus. A maior alegria de nossas vidas é o ar que nós respiramos, a saúde que temos, o dom da vida que Ele nos deu. Essa é a nossa maior alegria. A única maneira de agradecermos a Deus é estarmos unidos, e aonde os irmãos estão unidos, o Senhor derrama a bênção. Todos vocês estão recebendo a bênção que vocês necessitam hoje. Foi cantado, uma só palavra que Deus mandar vai fazer a sua vida mudar. Quando Deus manda, muda. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Certa vez, Billy Graham estava orando por todas as bandeiras de todas as nações, de todos os países. E ele, quando chegou à bandeira brasileira, ele parou e ficou um tempo parado. E nesse tempo que ele ficou parado, uma pessoa perguntou para ele, Billy, por que você parou na bandeira do Brasil? E ele disse assim, eu fui levado em espírito a um lugar onde eu via uma chuva seródia que caía sobre esta nação, e desta nação sairá o avivamento que mudará a história do mundo. Você e eu somos responsáveis pelo avivamento. Sabe onde o avivamento começa? Na sua casa. Sabe onde o avivamento vai crescer? Na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos. Traga o seu filho, coloque ele sentado na cadeira, coloque ele brincando no chão. Esse lugar é deles, esse lugar aqui é para eles.
Por enquanto não tem a classinha, pode deixar eles brincando no chão. Essa é a casa de vocês. Essa é a extensão da casa de vocês. Os seus filhos têm liberdade aqui. Faremos um lugar especial para eles, não só para eles, mas para os jovens, porque essa é a extensão da sua casa. Pai, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui. Agradecemos a Ti pelo momento, pelo dia que o Senhor nos deu, por acordar, Senhor, e poder vir à Tua casa. Te agradecemos pelos louvores que foram liberados, pelas orações que foram liberadas para o Teu povo. Te agradecemos pelo testemunho da irmã que aqui subiu. Que o Senhor continue derramando bênçãos sobre a vida da Juraci e do Ailton. Pai, que o Senhor continue fortalecendo esse casal na Tua palavra, mas também no físico, Senhor, para que eles possam continuar, Senhor, levando as boas novas àqueles que o Senhor indicar. Tá? Pai, nesta manhã, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa a nossa nação. Pai, continua, Senhor, com a sua mão sobre o executivo, o legislativo, o judiciário e todos, Senhor, os parlamentares e todos aqueles que são autoridade sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, Senhor. Por isso nós oramos, entregamos a Ti, Pai, mais uma vez esse culto de hoje, Senhor. E te pedimos, Senhor, venha usar o Teu servo, o Teu filho Evandro, Senhor, para que ele possa transmitir, Senhor, a palavra de forma que Tu queres, Senhor, para que o Teu povo seja edificado. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos. Amém, igreja, bom dia. Eu confesso que estou um pouco emocionado, porque nós que passamos, ou aquele que passa pelo vale da sombra da morte e consegue voltar aqui e estar com vocês, é uma emoção muito grande. Porque esse momento, eu imaginei, quando eu estava internado, com esse vírus, eu imaginei esse momento, como seria bom voltar à casa de Deus, e como seria bom olhar para cada um de vocês. Então, para quem não sabe, quando eu me internei, eu estava relativamente bem. Mas o médico mandou que minha filha comprasse uma injeção. E eu já sabia que essa injeção, além de ser cara, ela curava muitas pessoas, ajudava a se recuperar. A injeção custava, na época, R$ 4.500. Mas eu também tinha notícia de que pessoas que tomavam 3 injeções dessas vinham a falecer. Então, naquele dia que eu fui internado, e onde eu comecei a ser ministrado de remédios, e tomei essa injeção, a minha esperança era que eu melhorasse. Mas, no segundo dia, eu piorei. No terceiro dia, piorei mais ainda. Eu não tinha forças sequer para me enxugar do banho. E é engraçado porque no hospital ninguém te fala nada,
você recebe, né, você colhe sangue todos os dias para fazer exame, mas ninguém fala o que está acontecendo, ninguém fala se você está piorando, se você está melhorando. E a única coisa que eu tinha de parâmetro era aquela tela onde ficava medindo a minha oxigenação. E ali eu ia acompanhando, e o tempo não passa no hospital, né? Você deitado, preso, e ali eu ia acompanhando, e eu ia vendo que cada dia a minha oxigenação ia piorando. E no quarto dia, eu falei com Deus: Deus, o Senhor fez uma promessa na minha vida, há 7 anos atrás aproximadamente, e o Senhor é fiel. E eu confrontei Deus, assim como Josafá confrontou Deus quando o povo estava para ser exterminado. Eu confrontei Deus. O Senhor fez uma promessa na minha vida. E eu quero que o Senhor cumpra essa promessa. No dia seguinte, pela manhã, a enfermeira me deu uma orientação de mudar de posição e ficar de lado e depois de bruço. E aí a minha oxigenação de 82, mais ou menos, foi para 95. E ali eu senti a mão de Deus. E eu concordo com você, Estevão. A gente tem que agradecer cada dia que a gente acorda. A misericórdia de Deus é diária sobre nossas vidas. E é um privilégio estar aqui. E esses tempos que nós temos atravessado são tempos difíceis. Eu tenho visto coisas que, como profissional da área jurídica, eu nunca vi. Nunca vi a nossa maior corte ultrapassar e ignorar a nossa lei maior, que é a nossa Constituição. Nunca vi isso acontecer. Nos tirar direitos, nos fechar a igreja. E isso me remete para a palavra de Deus, que diz sobre a perseguição que nós sofreremos no final dos tempos e que a própria igreja vai sofrer. E me fez lembrar alguns países onde o evangelho não pode ser pregado. Lá eles não podem fazer o que nós estamos fazendo. Estudar a palavra de Deus livremente. Mas a igreja aqui também está sendo perseguida. E de uma forma bem sutil. Porque se por um lado a colheita que nós temos é boa, nós conseguimos levar o evangelho a muitas pessoas, nós conseguimos levar a luz a muitas pessoas, da mesma forma, muitos estão saindo da igreja. Muitos estão abandonando a fé. E isso é um fato. Nós temos aproximadamente 40 milhões de evangélicos no Brasil. E dizem as estatísticas que para cada evangélico que está na igreja existe um que já saiu. Então são 40 milhões de pessoas que abandonaram a igreja e abandonaram a fé e desistiram de Jesus.
Isso nos preocupa e preocupa a todas as igrejas. O que fazer com isso? Será que nós estaremos nessas estatísticas? Qual o motivo que leva a uma pessoa a sair da igreja? E eu falo isso porque isso era uma pergunta que eu fazia constantemente a mim mesmo. Quando você tem a experiência de pegar uma pessoa que está nas trevas, pegar uma pessoa que precisa de Deus, quando você tem essa experiência de você levar o evangelho a ela. Eu tenho um amigo que não conhecia o evangelho. Na época ele estava entrando em depressão porque ele perdeu tudo na vida, tudo. Ele perdeu até a dignidade. E eu me compadeci daquela situação, sabia que muito daquela situação era uma injustiça, e ele estava sofrendo isso tudo. No decorrer, ele perdeu a família, e eu consegui levá-lo para a igreja, eu consegui mostrar Jesus e mostrar o amor de Jesus por ele. E ele conseguiu entender todo o plano de Deus, conseguiu enxergar Jesus na vida. A vida dele começou a mudar, os milagres começaram a acontecer. Ele foi restaurado em tudo. Ele teve a família de volta. Ele experimentou o melhor de Deus. Mas ele hoje não está mais na casa de Deus. Isso me intrigava, isso me frustrava. E são coisas que talvez os irmãos conheçam. Tantas e tantas pessoas que passaram por essas cadeiras ou por outras cadeiras, mas que hoje abandonaram a fé. E por que isso? Nós hoje vamos basear a nossa palavra, a nossa mensagem em 2 textos da Bíblia. O primeiro está em João 3, de 1 a 12. O que eu queria deixar para vocês é exatamente essa pergunta: será que eu, nessa caminhada, vou abandonar? Será que eu vou experimentar o melhor dessa terra e vou abandonar a casa de Deus, os irmãos, a mensagem, os meus dons, a minha possibilidade de ajudar pessoas que necessitam conhecer a verdade? Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. O que significa isso? Nicodemos era um doutor da lei. Ele sabia tudo de Bíblia. Ele ensinava nas sinagogas. Então, dentro da religião judaica, ele era o mestre. Este foi ter com Jesus, à noite, escondido. Ele não queria que ninguém visse ele com Jesus, mas ele tinha no seu interior a convicção que Jesus era o Filho de Deus. E ele confrontou Jesus, e é interessante, Jesus devia ser realmente uma pessoa muito fantástica,
porque ele, um filho de carpinteiro, confrontado por um mestre da lei e da religião. E disse-lhe: sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Fernandinha, passa. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mais uma? Ou acabou? Não te admires eu de te haver dito, necessário é vos nascer de novo. Então vejam, chegou o 12? Não, né? Então vamos até o 12. O vento sopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ali, Jesus estava falando para uma pessoa que sabia tudo de religião, mas não tinha a essência de ter Deus no coração. O nascer de novo que Jesus fala é uma coisa que muda a sua forma de ver as coisas. Quando o Espírito de Deus te testifica e te convence que Jesus é o Salvador e o nosso Criador, nosso Mestre, os olhos parecem que abrem, a mente parece que abre. E ali o Espírito de Deus modifica o teu espírito. Você não consegue mais encarar as coisas que você encarava no velho mundo, do velho homem. Existe um nascer de novo, sim. Esse nascer de novo é necessário para aqueles que conhecem tudo de religião, mas não têm a essência, que é conhecer Jesus. Conhecer Jesus é tudo. Nascer de novo é necessário. Se você não nasce de novo, você não consegue enxergar o reino de Deus. E quando você nasce de novo, a sua vida muda de rumo. Os seus conceitos mudam. Você começa a ter sede de conhecer a palavra de Deus. Você começa a ter prazer em vir à igreja. Você se sente recompensado pelos irmãos que você ganha. E aquilo te leva a lugares que você nunca esteve no espírito. Porque você começa a experimentar coisas sobrenaturais. Deus começa a agir na sua vida. E no início você fica pensando que é coincidência. E você olha para o lado, você vê o milagre em cima da vida de um irmão. E você olha para outro, vê outro milagre.
E as coisas começam a acontecer. E você sente aquela necessidade de se batizar. E você se batiza. E aí você passa a ser filho de Deus. Você passa a pertencer a um corpo onde Jesus é a cabeça. E aquilo vai tomando vulto, você começa a querer trabalhar dentro da igreja, você começa a querer fluir dentro dos ministérios. E você pega o ministério de música, ou pega o ministério infantil, ou começa a desenvolver outro tipo de atividade. E isso tudo aconteceu com essa pessoa que abandonou a igreja, que eu consegui evangelizar. E acontece com muitos irmãos. Por quê? Será que nós corremos o risco de experimentar o melhor de Deus e voltar para onde a gente estava? Corremos esse risco? Por que não? Quem está seguro que não vai voltar para o mundo? Para as delícias que o mundo te oferece? Então vejam, eu queria estabelecer com vocês exatamente uma diferença muito importante. Porque muitos de nós temos a falsa impressão de que quando nós nos batizamos, o velho homem fica para trás. Ou a velha mulher. Que agora nós somos uma pessoa renovada, com outros pensamentos. E realmente, de fato, quando você resolve se batizar e se tornar filho de Deus, e a palavra fala que aí você está salvo, quando você crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador, quando você se torna uma pessoa que conhece o Evangelho, que aceita Jesus plenamente, que coloca Deus como prioridade, de fato, aquele momento seria para deixar o velho homem. Acontece que o velho homem vem atrás de você. E muitos de nós não conseguem se libertar de coisas e pensamentos do velho mundo. Esses pensamentos, essas práticas, às vezes vêm atrás de nós. E é por isso que nós vemos muitos irmãos ainda presos a conceitos, a práticas inadequadas. Às vezes, pecados capitais que não conseguem abandonar aquele que está tentando modificar a sua vida através do Evangelho. Por que que muitas pessoas, e aí eu digo muitas pessoas, até que exercem cargos em ministérios, ainda continuam com conceitos, com práticas do velho homem? Porque existe uma diferença, gente. E aqui eu não quero entrar no tema de salvação, porque a palavra fala, se você crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, você estará salvo. E eu acho que esse tema de salvação é um tema muito delicado para a gente falar, para qualquer pessoa falar. Porque salvação é uma prerrogativa de Deus.
E o que é uma prerrogativa? Prerrogativa é só quando uma pessoa pode fazer determinada coisa. Dentro da justiça, só o juiz pode dar uma sentença. Ninguém mais pode dar uma sentença, só o juiz. E para mim, salvação é uma prerrogativa de Deus. Então é muito difícil, é muito perigoso nós falarmos se você fizer isso, você está salvo, se você fizer aquilo, você está salvo. Você vai perder sua salvação, você não vai perder. A única coisa que nós temos é a palavra de Deus para nos guiar. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar exatamente no porquê que as pessoas abandonam a fé. As pessoas que conseguem ter o milagre acontecendo na sua vida. Eu, quando estava no hospital, eu fiz mais uma vez uma aliança com Deus. E falei, Deus, a minha vida vai ser dedicada a você. Eu não tenho como recuar. Eu não posso mais recuar. E para a gente conseguir entender isso, vimos que o nascer de novo, ele é necessário, ele abre a tua mente, ele faz você enxergar o amor de Deus, esse amor de Jesus que constrange, porque quem entender o amor de Cristo sobre nós tem que ficar constrangido, porque nós não merecemos esse amor. O amor de Deus nos constrange, porque nós não somos merecedores dele. E quando você nasce de novo, você entende isso tudo. Você entende o significado de uma igreja. Você entende o significado de estarmos juntos, de uma comunhão. O significado de um irmão ajudar o outro, o significado do dízimo. Quando você entende todos esses conceitos, você vai sair da igreja, abandonar a fé. Não dá para entender. Quando Deus age diretamente na tua vida, restaurando tudo que você perdeu, e você vai abandonar? E a pergunta que eu deixo, e nós? Podemos estar nessa estatística? Hoje, muitos cristãos estão nas igrejas tristes, frustrados, se sentindo um galho seco da videira, sem dar frutos. E nós conhecemos a passagem, a parábola de Jesus da videira. Porque ele é a videira e nós os galhos. E nós não podemos nos tornar galhos secos, porque senão nós somos jogados fora. E aí entra o problema da salvação, que eu não quero entrar nesse mérito. Esse é um texto. Nós vamos permanecer na igreja sem dar frutos, sem levar a luz e aquilo que nós estamos recebendo para outros que precisam? E eu queria colocar uma distinção importante para que a gente possa entender. Porque muitas vezes nós pensamos que quando nascemos de novo, nós estamos convertidos. E existe uma diferença e uma distância muito grande entre nascer de novo e conversão. O nascer de novo é no espírito, ele é instantâneo. Ele acontece
quando o Espírito de Deus se manifesta sobre ti, quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus. Mas a conversão da alma é um processo. A conversão da alma é um caminhar. A conversão da alma, ela necessita de persistência, perseverança, até que nós possamos alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. E para isso, nós temos que caminhar. Eu tenho iniciado um estudo sobre libertação. Silas me pediu que desenvolvesse esse estudo a partir dos ensinamentos de um pastor de Curitiba, alinhado à nossa igreja, alinhado à nossa doutrina. E ele fala uma coisa interessante que eu gostaria de ler para vocês. Você pode ser salvo e não ser convertido. Por quê? Porque a conversão acontece na alma. A salvação acontece no espírito. Você pode ser salvo, ter um espírito vivificado pela presença de Deus e ser uma nova criatura em Cristo, e ainda não ser convertido na alma em relação a muitas áreas da sua vida. Nada é mais perigoso que um ser humano salvo, porém não convertido. Você sabe que nasceu de novo, mas ainda pensa com a velha mente. Seus velhos hábitos ainda dominam você. Algumas atitudes ainda não mudaram. Alguns raciocínios errados ainda continuam iguais. As convicções negativas permanecem. Pensamentos malignos ainda frequentam a sua mente e tentam estrangular a voz da consciência. Corrupção, amargura, inveja, ódio ainda continuam em você. Você ainda luta com alguns desejos descontrolados, mas você é salvo. Não se sabe por quanto tempo o Espírito Santo vai contender com a sua carnalidade, mas até então você está salvo. Então, Deus, através dessa simples distinção, me deu a resposta. Por que muitos abandonam a fé? Porque quando nós nascemos de novo, quando nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a Jesus, experimentamos o melhor de Deus, isso não é garantia para o nosso caminhar. Se você abandonar a fé, se você vai perder a sua salvação ou não, isso é uma prerrogativa do nosso Pai. Mas o que diz a palavra? O que diz a palavra na parábola da videira? Quando você é o galho e seca, é colocado fora. O outro texto que eu queria passar para a igreja está em Hebreus. Hebreus 6, de 4 a 9.
Aqui nesse texto, escrito por Paulo, a igreja de Hebreus, e se vocês se recordam, né, a igreja de Hebreus era formada por judeus que haviam se convertido ao cristianismo, que haviam aceitado a Jesus. Então, Paulo, nesse contexto, advertindo àqueles que estavam abandonando o cristianismo e voltando à fé judaica, Paulo escreveu, e aí ele coloca alguns conceitos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele fala, porque é impossível que os que têm uma vez e foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. É impossível que aqueles que provaram o melhor de Deus e caíram para o arrependimento, é impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento. Quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Vitupério, que significa a vergonha, a humilhação, a indignidade. Pois a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimado. Mas de vós, as amados, esperamos coisas melhores, e que acompanharam a salvação, ainda que assim falando. Ou seja, de vocês nós esperamos coisas melhores. Mas aqui eu queria colocar alguns conceitos. Fernanda, volta lá no início, por favor. No versículo 4. Aqui alguns conceitos que Paulo coloca, não para aquelas pessoas, novos crentes que nasceram de novo, mas para as pessoas que efetivamente estão convertidas. E aí nós vamos ver essa diferença, porque pode até existir, né? Não existe uma regra muito rígida, mas eu nunca vi um novo crente desenvolver seus dons, os dons que vêm de Deus, ter a intimidade com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo guie a sua vida. Pode ser que um novo convertido faça isso, não tenho dúvida. Mas o que eu queria estabelecer para vocês, o que é um novo convertido, o que é nascer de novo, estar caminhando da pessoa efetivamente convertida. Porque é impossível os que uma vez foram iluminados. O que seria iluminados? Receberam a luz de Deus, caminham sobre a luz de Deus, espalham a luz de Deus.
e provaram o dom celestial. Todos nós temos dons. E eles vão aflorando à medida que você vai mergulhando no Evangelho, à medida que você vai tendo intimidade com Deus, à medida que você vai exercitando determinadas tarefas na igreja. Esses dons celestiais que Deus coloca para cada um de nós, eles têm que ser desenvolvidos. E eles faziam isso. Eles foram iluminados e provaram o dom celestial. Muitos deles faziam curas. Muitos tinham o dom da palavra. Muitos tinham os dons da profecia. E se fizeram participantes do Espírito Santo. Hoje o que eu mais quero é ter intimidade com Deus. É ter intimidade com o Espírito Santo. E é tão bom quando Deus fala com a gente. Quando você coloca algum problema, alguma dúvida, o que quer que seja, quando você coloca para Deus e Deus te responde através do seu Espírito. É tão bom você compartilhar dessa relação. É tão bom você compartilhar dessa intimidade. E eles tinham, porque eles se fizeram participantes do Espírito Santo. Passa, por favor, Fernando. E provaram a boa palavra de Deus. Eles tinham as revelações da boa palavra. Porque você, quando lê a Bíblia, é diferente de você provar a boa palavra de Deus. Ler é uma coisa, provar é outra. Eles provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo. Então esses não apenas nasceram de novo, esses eram pessoas convertidas. Porque quando você se converte, eu repito, os seus pensamentos se alinham aos pensamentos de Deus. As práticas que você tinha no mundo passado já não tem mais. Os pensamentos que você tinha não vão mais visitar a sua mente. Você começa a fluir no Espírito. Você efetivamente coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. E muitas pessoas ainda não entenderam o que é isso. As prioridades que nós temos. Nós temos a maior delas, que é Deus. Porque o resto das prioridades, se você colocar o nosso Pai como a prioridade principal, o resto vai se ajeitar. Mas às vezes as pessoas trocam as prioridades, colocam o filho, a família, o trabalho, a igreja, porque é diferente você colocar Deus como sua prioridade e a igreja. Porque a igreja vem, se eu não me engano, em terceiro ou quarto lugar nas suas prioridades. A primeira deve ser a sua esposa. A segunda, a sua família. O terceiro, o seu trabalho, porque senão você não faz nenhum deles. E o quarto, a sua igreja. Essa é a ordem de prioridades. Mas se Deus não estiver no controle de tudo, você começa a
confundir as suas prioridades. E se você troca a sua prioridade, coloca seu trabalho, a sua família vai sentir. Seus filhos vão sentir. Porque você não tem tempo para nada. E às vezes você está até com boa intenção. Você tem medo de te faltar alguma coisa. Mas quando você coloca Deus como prioridade, Ele supre todas as suas necessidades. Não adianta você trabalhar incansavelmente. Não adianta você fazer planos. Eu costumo brincar, quando a gente começa a planejar muitas coisas, eu imagino Deus rindo lá de cima. Não é que nós não devamos fazer as coisas e planejar, mas se nós colocamos os nossos planos alinhados com a vontade de Deus, eles fluem muito melhor. Então, queridos irmãos, não se iludam e vigiem. Vigiai sempre. Porque o inimigo está aí para te roubar e te matar. Para você se desviar do caminho de Deus, é a coisa mais fácil que tem. Para você largar os princípios que você aprendeu, é a coisa mais fácil que tem. Porque é isso que nós estamos vendo. Não sou eu que estou falando. Eu acho que cada um de nós deve conhecer pessoas que abandonaram a fé. Então isso não é uma historinha, isso é uma realidade. Agora, por quê? A pergunta que eu deixo, será que isso pode acontecer comigo? Olha como é que termina. E depois caíram. Ou seja, é impossível, a palavra de Deus fala, é impossível que essas pessoas que se converteram sejam levadas novamente ao arrependimento. Passa para mim, Fernando. E olha como Paulo coloca a coisa. Pois a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. O outro versículo. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. O que Paulo quer dizer? A chuva cai sobre todos nós. Nós é que vamos produzir espinhos ou boa colheita. Deus coloca a oportunidade para cada um de nós dar o fruto que quiser. E aqui novamente a palavra de Deus adverte. É impossível que essas pessoas sejam levadas ao arrependimento. Porque o caminhar dela foi muito mais longo. A experiência que ela teve com Deus foi muito mais intensa. Deus colocou tudo sobre ela, todas as bênçãos, todos os dons. Fala tudo em meu nome. E depois você me rejeita? E ele compara isso a crucificar Cristo novamente. A pegar Cristo e colocar na cruz para a vergonha de Cristo. Para a vergonha de Deus. E eu não vou entrar
Novamente falo, não vou entrar no problema da salvação. Cada um de nós recebe a chuva e as bênçãos de Deus. E a oportunidade para dar uma boa colheita ou espinhos e abrolhos. Então, irmãos, o que eu queria falar com vocês, vigiem. Vigiem, porque não é fácil você ser um cristão. Mas é uma escolha, como tudo na vida. Não é fácil você sair de casa num dia de frio, ir lá para a olaria para a igreja, ou acordar cedo para vir aqui. Não é fácil você pegar um carro e ir aconselhar um casal que está querendo matar um ao outro. Como eu sei que o meu irmão Silas faz, com amor. Não é fácil. Não é fácil você preparar a sua casa para receber os irmãos e não ir quase ninguém. E na semana seguinte nós estamos lá, preparando de novo a casa com todo amor e carinho. Porque é a escolha que nós fizemos. É a escolha de servir o nosso Deus. E foi a aliança que eu fiz com Ele, novamente. Queridos, espero que essa palavra tenha deixado alguma coisa para vocês. As nossas escolhas vão determinar o nosso futuro. Porque isso aqui é só uma passagem. Nossa vida vale muito pouco. E Deus está sedento por cada um de vocês. Deus ama a cada um de vocês e de nós. Ele está querendo te dar bênçãos. E muitas das bênçãos nós não aproveitamos por nossa culpa. Nós é que nos afastamos. Nós é que fazemos coisas erradas. E o amor dele é tão grande que ele está sempre debaixo da beata para nos receber. Então, que possamos fazer as escolhas certas e vigiar sempre. Amém. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 19, verso 38. João 19, 38. Diz assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha do judeu, rogou a Pilatos e lhe pedisse que tirasse o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então José de Arimateia, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha estado com Jesus à noite. Presta bem atenção nessa parte. E também, verso 39, e também Nicodemos, aquele que tinha estado com Jesus à noite. Quando Nicodemos procura Jesus, Nicodemos procura escondido, com medo, não queria estar com Jesus por causa da sociedade
por causa do meio que ele vivia, Nicodemos não queria que eles vissem que ele procurou Jesus. Nicodemos era um mestre da lei. Nicodemos seria assim, ou um governador, ou um prefeito, ou um presidente. Ele falou, vou fazer esse negócio escondido, porque o meio que eu vivo, eu não posso mostrar que eu estou com esse tal de Jesus. Só que tem uma coisa que a gente precisa ver aqui. E todo esse contexto que o Evandro falou. Quem tem um encontro com Jesus, quem olha Jesus lado a lado, quem fita Jesus, não volta para trás. Segue em frente. Os discípulos tinham abandonado Jesus, todos tinham abandonado Jesus, só estava aos pés de Jesus João, Maria, a mãe de Jesus e Madalena. Que quando Jesus dá o último suspiro e diz, filho, aí está João. Ele pede para cuidar dela. Só tinham, os outros tinham todos abandonado. E Nicodemos e José de Arimateia, que seguia ele de longe, porque tinha medo dos judeus, estavam lá. Jesus é sepultado num túmulo que nunca ninguém tinha visto. Tudo de Jesus é extraordinário. Se você tem um verdadeiro encontro com Jesus, a sua casa é diferente, a sua vida é diferente. Você não volta para trás. Se você pesquisar a história, se você estudar a história, que nós vamos ir chegando aos poucos isso, Nicodemos viveu a vida dele, perdeu tudo que tinha, vendeu, deu, preparou tudo, distribuiu entre os filhos. Nicodemos seguiu a Jesus, morreu em idade avançada, servindo ao Senhor, e suas filhas se tornaram, uma de suas filhas se tornou mendiga. Sabe por quê? Escolha. Nós não podemos intervir na escolha, como o Senhor falou. É impossível trazer aquele de volta que não quer Jesus. Escolha. Vou explicar mais claro para vocês uma passagem que tem aqui em Amparo, vai ser bem mais claro para vocês. Ontem em nossa casa nós estávamos passando uma lição com um casal, e o casal falou, aquele fulano que dorme em cima da pedra é meu tio. Nós o pegamos, levamos para casa, colocamos um sofá na sala, dentro de roupa, dentro do banho, dentro de comida, e colocamos ele lá. Ele, um certo dia, chegou em casa bêbado, tarde da noite, brigando com todo mundo. Nós o aconselhando que aquilo não podia acontecer. Ele foi para a rua, fez de novo. E um belo dia o irmão falou, não dá mais aqui, você não pode ficar. E aí ele foi embora, dormir na pedra. Escolha. Você pode escolher viver com Jesus, andar com Jesus, fazer da sua casa um jardim. Jesus foi sepultado num jardim que não tinha sido nenhum túmulo, que não tinha sido ninguém sepultado. E Jesus estava num jardim. Você pode fazer da sua casa um jardim, você pode fazer da sua casa um pântano. É escolha, é você que escolhe. Nós estamos aqui para ajudar vocês, nós amamos vocês, nós amamos a palavra de Deus, vamos estar sempre com vocês, nós choramos quando vocês brigam, nós choramos quando um se discute com o outro. Eu e minha esposa sofremos muito, mas nós vamos estar sempre lutando com vocês. Que é o nosso chamado, que Deus chamou. Sou muito grato a Jesus. Sou muito grato a Jesus pelo que veio na minha vida. Eu sou filho de pai separado, 3 separações na vida. Dormi em carroceria de caminhão, dormi na rua. Tive que trazer o meu próprio sustento. E eu perguntava muito para Deus, Deus, por que você permitiu que eu passasse tudo isso? Que Deus é esse que permite? E quando eu me converti, eu sofria muito, porque eu me converti nessa passagem de Nicodemos. E Nicodemos, eu entendi que é necessário nos é nascer de novo. E foi ali que eu entendi que eu tinha que nascer de novo. E eu perguntava para Deus, por que eu passei tanta coisa comigo? Por que eu sofri tanto? Por que eu fiquei sem casa? Por que eu tive que me sustentar? Por que eu não pude estudar? Por que os meus amigos têm carro e eu não tenho? Escolha dos meus pais. Não foi a minha. E afetou a mim. Cuidado com o que você escolhe. Cuidado com o caminho que você escolhe. Cuidado com o que você faz. Seu filho vai sofrer. Mas eu tive uma coisa muito boa com Deus. Foi uma experiência que eu tive. Um encontro com Deus.
Ele falou. E ele me respondeu, e Deus fala comigo, ontem ele falou para mim, para Maria, olha Deus falando através do rapaz. Às vezes eu falo com as pessoas, e as pessoas falam assim, mas Deus fala tanto com você, porque eu presto atenção no que a pessoa fala. Eu estava em casa, cheguei correndo, fazendo uma lição, e meu amigo me ligou e falou assim, vamos na olaria comigo? Eu falei, vamos. E no caminho ele veio me explicando que Deus não tinha me abandonado, Deus estava comigo. Deus nunca me abandonou. Ele providenciou meu trabalho, Ele providenciou minha profissão, Ele providenciou minha casa, Ele providenciou minha esposa. Deus nunca me abandonou, eu nunca fiquei doente, nunca baixei o hospital. Deus não tinha me abandonado. Eu que não conhecia Ele, eu que não buscava Ele. Nicodemos foi buscar Jesus, é isso que você precisa fazer na sua casa, é isso que você precisa fazer com o seu filho, é isso que você precisa fazer com sua parentela, é com o seu vizinho, é com o seu amigo, porque é impossível depois você fazer isso. Nós agradecemos a Deus pela palavra que foi gerada, nós agradecemos a Deus porque Ele tem nos dado saúde para estar aqui. Nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito na vida de cada irmão e cada irmã, que são muito importantes para nós e para Deus. Queria que o nosso pastor estivesse aqui, queria se alegrar com a presença de vocês. E ele se alegra, e ele pergunta por cada um de vocês. E é bonito quando ele vai conversando, ele tem foto de todos vocês. E ele vai riscando a foto, perguntando por cada um. E teve um casal que falou assim, esse aqui eu não preciso perguntar nada. Minha esposa estava lá. Sabe o que faz isso? Quando ele fala assim, esse aqui eu não preciso perguntar nada. Assim, o meu trabalho está sendo bom. Eu estou conseguindo ajudar essa pessoa. Essa pessoa está crescendo em Cristo. A nossa conversa foi muito proveitosa. Conversamos eu, o pastor Edinho e a Maria. Ele tem um carinho imenso por vocês aqui por este lugar. E nós devemos honrar. Nós vamos estar encerrando o nosso culto com louvor. Os irmãos que vieram nos visitar hoje, nós agradecemos muito, irmão, que veio nos visitar. Como é bom te ver, como é bom te receber aqui. Andamos quase 2 anos nos celebrando. Choramos muito, né? Nos alegramos muito. E hoje eu fico muito feliz de ver eles aqui. E a irmã vai embora para Mato Grosso. E a Bíblia diz que quão bom e agradável é os pés que anunciam as boas novas. Deus vai te levar para você anunciar as boas novas em outro lugar. Deus vai te dar tudo aquilo que o irmão pregou aqui. Fiquei muito feliz. Agradeço a presença do irmão Marcelo. Você faz falta para nós. Venha às vezes. Sei a sua casa. São bem-vindos aqui. Vamos estar louvando ao Senhor. Quero sempre estar.
entregamos, Senhor, esse culto a Ti. E agradecemos a Ti, Senhor, por cada irmão que aqui está. Abençoa, Senhor, dar a eles, Senhor, uma semana maravilhosa, uma semana, Senhor, proveitosa nos seus trabalhos, Senhor, que eles possam, Senhor, através do fruto dos seus trabalhos, Senhor, trazer um alimento para as suas casas. Abençoa as nossas esposas, abençoa as irmãs, Senhor, aqui, Senhor, para que sejam mulheres sábias e mulheres, Pai, que venham ajudar os seus esposos. Abençoa os nossos irmãos durante essa semana, Senhor, para que cada um seja o sacerdote do lar. Mas te pedimos uma bênção especial a cada um que sai de casa, Senhor, que vai para o seu trabalho, que viajam, que fazem trabalhos, Senhor, que às vezes são trabalhos perigosos. Abençoa-os, guarda-os, protege, Senhor, e dê a eles uma semana de vitória, uma semana, Senhor, de muita alegria, e que a tua presença seja notória em cada irmão, em cada irmã, por onde eles passarem. Guarda-os, Senhor, protege, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito recaia sobre todo o teu povo, e a igreja diga: Amém. Glória a Deus, vão em paz, que Deus abençoe.